Estou pensando seriamente e quase fazendo isso, que é mudando o nome desse quadro. Porque, tipo, hippie, respondendo perguntas ignorantes da internet. O pessoal já diz que eu tenho um ego alto, que eu me acho. E o nome do quadro desse aí, rapaz, é pra envergonhar um, não sei. Aí eu não sei o que, que eu coloco no nome. Talvez pergunte ao graduando em teologia. Caraca, bicho, na moral, como é bom falar isso. A maior arrogância de todas, mas enfim, agora eu posso dizer que eu não sou graduando em economia, mas sou graduando em teologia reformada. Eu comecei aí, vou começar dia 16 de abril o meu curso de teologia na escola Charles Spurgeon de teologia reformada. Olha que beleza, é engraçado, eu sou presbiteriano e vou aprender teologia reformada em uma escola batista regular barra batista reformada. Que top, que viagem é essa, doido? Ai, ai, mas enfim, hoje respondendo perguntas ignorantes da internet, o seu hippie com o graduando em teologia aqui. Sabe aquele negócio de tua vida já tá difícil demais, tu tá procurando sarna pra se coçar, Igor? Tô. Além da minha graduação em economia, que eu vou continuar, que eu tô previsto para acabar em julho de 2028, tô com essa graduação em teologia que vai até, se eu não me engano, em 2029. Estourou tudo aqui a imagem, só ficou mais forte. Só ficou mais forte. Será que volta pra cá? Bota, meu Deus. É pra não responder, é pra não gravar isso hoje. Tô parecendo. Tem um anjo aqui atrás de mim, na moral. Eu quero ver meu pai isso aqui tudo. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. O vídeo é respondendo perguntas da internet, dessa vez de teologia. Eu falei que eu ia parar de fazer isso. E eu queria muito parar de fazer isso. Porém, temos que fazer. Porque tem muita pergunta besta na internet. Venhamos e convenhamos. Algumas aqui são tranquilas, outras não. Bora lá, vamos começar a responder essas perguntas aqui. O batismo salva? Não, quem salva é Cristo. O batismo é um sinal para mostrar que você pertence a um determinado povo, seja tanto para crianças quanto para adultos. Diferente do batismo romano, do batismo dos católicos, que é que você, antes de ser batizado, é um pagão, e quando é feito o ato do batismo na sua infância, você entra no povo de Deus, você se torna um cristão, entre aspas, e aí você pode ser salvo. Ou seja, o batismo protestante barra batismo evangélico é muito diferente do batismo católico. O batismo não salva, o batismo é só um sinal visível da aliança. E a próxima pergunta já liga com isso. O batismo infantil é bíblico? Eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal contra o batismo infantil. Porém, eu hoje, na visão que eu tenho hoje, eu defendo o batismo infantil. Eu mudei de opinião. Eu tive uma. Até na época eu já era presbiteriano, mas eu tive uma batalha não, mas eu tive uma batalha no campo de ideias, para vamos ser meio platônico aqui. Eu tive uma batalha no campo de ideias com o meu pastor, e eu sempre falei isso, caraca, em textos que falam que batizaram homens e mulheres, não tem nenhuma criança sendo batizada, não tem um relato bíblico de criança sendo batizada. Só que aí, porém, eu fui para fontes históricas. A gente tem relatos de Tertuliano reclamando do batismo infantil lá no século II. Porém, a gente vê os pais da igreja reclamando de coisas, não entendendo outras coisas e voltando atrás muitas vezes. Século II, século que a gente estava pensando na divindade de Jesus, reclamando também da divindade de Jesus, se existe ou não. E, inclusive, muitos pais da igreja foram contra o batismo infantil naquela época e depois se tornaram a favor. A partir do século III, nós temos relatos mais escritos, bem a fundo mesmo, sobre o batismo infantil. Em 1 Coríntios 7, se eu não me engano, fala que os filhos dos crentes são santos. E aqui no Daniel é um sinal da aliança. Eu sou um aliancista, entre muitas aspas, sou aliancista com algumas ressalvas, dá para se dizer, que eu ainda concordo com algumas coisas dos dispensacionalistas. Então, creio que sim, o batismo infantil é bíblico. Não começou ontem o batismo infantil. O filho de crente é um santo, que nem está em 1 Coríntios 7. Porém, isso não significa que ele é salvo, que não dá nenhum sinal visível da aliança dele. E conforme ele vai crescendo, aí sim ele vai escolher, falando em termos humanos, ele vai escolher se a fé dos pais vai se tornar a fé dele ou não. Então, creio sim que o batismo infantil é bíblico, apesar
de não ter provas bíblicas, eu não sei defender muito bem ainda. Eu tenho um pé no credo batismo ainda, mas não sou nada contra o pé do batismo, nem nada do tipo. Recomendo que você vá assistir o meu vídeo sobre o batismo infantil. Eu tinha acabado de entrar na igreja presbiteriana. Então, pode-se dizer que eu sou um pé do batista pouco convicto, que não sei defender muito bem, mas não acho nenhuma heresia, nem nada do tipo. Show? Só vale batismo por imersão de forma alguma. Os batistas que fazem, tipo, os presbiterianos aceitam batismo dos batistas, porém os batistas não aceitam batismo dos presbiterianos adultos, porque, como que eu posso dizer, eles dizem que tem que ser por imersão. Porém, os batistas aceitam por aspersão, um pouquinho de água em situações extremas. Cara, por mim tanto faz. Os dois, seja com pouca água, seja com muita água, só um sinal visível. É a substituição da circuncisão na antiga aliança pelo batismo na nova aliança. Isso daí é claro, claramente é isso. Então, basicamente é isso. O tipo de água, se tem que ser água corrente, água parada, água da torneira. Por mim, tanto faz. Os católicos que dizem que tem que batizar qual o nome que eles dão? É água batizada não, velho. Água batizada é cachaça aqui na minha terra. Essa água foi batizada, é cachaça. Mas eu esqueci o nome agora, que é aquela água que expulsa demônios, água ungida, sei lá, mas é universal que mete isso. Não sei, não me lembro agora. Quem não é batizado tá perdido? Definitivamente não. A gente tem o maior exemplo da cruz, que foi o ladrão, que morreu e foi para o céu, se arrependeu dos seus pecados. O batismo é só esse sinal visível. Se você tem a oportunidade de se batizar, se batize. Show? Mas se você não tem, acontecer alguma coisa e morrer, você vai para o céu do mesmo jeito. Teve o caso dos 21 homens que foram assassinados em 2015 por um grupo terrorista do Talibã, se eu não me engano, porque eles estavam perguntando, você nega Jesus Cristo? Eles estavam respondendo, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Senhor. Até que chegou um que não era cristão. Ele não teve a oportunidade de se batizar, não conhecia Jesus Cristo direito, mas ali ele falou, caraca, eu imagino que passou na cabeça dele, esses caras estão morrendo por causa do Jesus Cristo. Eu não sei quem é esse bicho, eles dizem que é Deus. Eu acredito também, vocês estão morrendo por isso, eu quero também, velho. Aí ele pega e fala, Jesus Cristo é o Deus deles e também é o meu Deus. A gente tem um vídeo aqui, um react que a gente fez que mostrou essa história. É muito bom mesmo. Ele foi salvo. Acreditou, creu em Cristo Jesus. Então, não se batizou, não fez nada e está salvo. Basicamente é isso. O batismo é um sinal da aliança, mas se não der tempo, está salvo do mesmo jeito. A gente tem vários exemplos aí durante a história. Próxima pergunta. Deus escolhe quem será salvo? Sim, se dependesse do homem, nós nunca buscaríamos a Deus. A gente está na série de exposição lá de Romanos. A gente fez a série de exposição de Romanos do 1 até o 20. Foi até o 20? Foi Romanos 3, do 1 até o 20. E lá a gente entendeu que nenhum ser humano busca a Deus. Nenhum ser humano tem o livre-arbítrio de buscar a Deus sequer. É Deus que regenera o coração do homem para aí sim buscar a graça irresistível que a gente chama. Eu vou dar uma dica de leitura aí para vocês. Uma dica de leitura bem simples mesmo. Cadê? Vai ser livros do Iago Martins que eu vou recomendar. Até aqui o livro dele, O Cristão Reformado, muito bonito isso daqui. A gente tem um capítulo inteiro aqui sobre a expiação eficaz e a eleição incondicional. E a gente tem a outra também, que é o outro livro dele, que ele fez junto com Vailate, que é O Cristão Pode Perder a Salvação? Recomendo muito você ler esse livro daqui. Aí ele explica aqui uma teologia da expiação eficaz, ou expiação limitada. Por quem Cristo morreu? Cristo morreu pelo seu povo, mundo e todos, resgatando o contexto judaico. Versículos arminianos, ele explica isso tudo. Aí tem a eleição incondicional, predestinação no Antigo Testamento, predestinação no Evangelho, predestinação na ação missionária de Atos, predestinação em Paulo, eleição dos perdidos e mera presciência. Recomendo muito vocês lerem esse livro. E o cristão pode perder sua salvação, tanto do Vailate, que tem esse livro também, quanto do Iago Martins, para vocês entenderem os dois lados. Recomendo muito. Se não ficou claro, se é Deus que escolhe, vá ler o seguinte, vá ler Romanos 9. A gente vai chegar nessa exposição já já, mas se você não tem tanta paciência,
leia Romanos 9 e se prepare, porque vai ser uma das exposições mais pesadas que eu vou fazer. Romanos 9 e Romanos 8. Ainda vou preparar algumas coisas, mas basicamente é isso. Ai, caraca, eu tô ficando sem espaço na biblioteca aqui. Eu vou deixar a porta aberta porque aí vocês veem meus livros. Leio pra cacete, viu, rapaz? Leio pra caramba. Vamos lá, livre-arbítrio existe? Essa pergunta que sempre volta aqui nos vídeos, velho. Eu já tô ficando até incomodado com essa pergunta. Porque, tipo, em vídeo de filosofia, faz essa pergunta. Livre-arbítrio existe? Qual a sua opinião com base no niilismo? Qual a sua opinião com base no platonismo? O que, é que você acha do livre-arbítrio? Conta aí um pouco da história e como se desenvolveu essa ideia de livre-arbítrio. Eu sempre dou a mesma resposta. O livre-arbítrio existe entre aspas. Como assim, Igor? Entre aspas? A gente tem a nossa livre vontade. A gente não é um bonequinho controlado por Deus. Isso daqui eu vou dar uma resposta mais teológica, obviamente. A gente não é um bonequinho controlado por Deus, uma marionete. A gente tem a nossa livre vontade, decide as coisas. Porém, a gente por si só não tem a livre vontade de buscar a Deus. Não tem a livre vontade de fazer o bem. Porque nossa vontade é corrompida pelo pecado de Adão. Porém, pelo pecado de um nós fomos condenados e pelo sacrifício de um nós fomos salvos, segundo a sua, como que eu posso dizer, a sua eleição e predestinação divina. Ou seja, ele escolhe, ele trabalha no nosso coração, resgata a nossa vontade e agora podemos ir buscar a Deus. É algo meio paradoxal, recomendo um livro do Carson, D. Carson. Pô, esqueci o nome do livro agora, é Responsabilidade Humana e Soberania Divina e Responsabilidade Humana do D. Carson. Esses livros, tudinho que eu tô falando, vou deixar aí na descrição, tá certo? Aí é um livro que eu recomendo, você vai entender mais dessa parte e você vai entender porque o livre-arbítrio, em sentido de ir buscar a Deus, não existe, mas a nossa livre vontade de fazer as coisas existe. E agora não mais corrompida pelo pecado. Basicamente é isso. Ai, meu Deus, que microfone que já tá me irritando essa bexiga. Enfim, próxima pergunta. Deus ama todo mundo igual? Não. Não. Deus tem um amor criacional, o amor geral, que é uma coisa, e tem um amor salvífico. A gente, em termos teológicos, costuma subdividir isso em graça comum e graça salvífica. Show? Ou seja, a graça comum é a graça de Deus percebida na natureza. A gente fez até um vídeo de exposição, se não me engano, Romanos 2, do 17, do 14, não me lembro agora. A gente fez um vídeo de exposição de Romanos 2, ou foi Romanos 1? Foi Romanos 1, do 18 ao 32, que a gente vê a graça salvífica de Deus, a graça geral de Deus, que é percebida na natureza. Deus se comunica com a gente até na natureza, na sua graça comum, nos abençoando até quando a gente não tem isso, segundo o beneplácito da sua vontade. Por isso que somos culpados diante de Deus, porque todas as provas que precisamos da existência de Deus, Ele já nos deu. E essa graça comum está pairando sobre o mar da terra. Porém, tem a graça salvífica, que é aquela que o Espírito Santo trabalha no coração dos eleitos, no coração da igreja. Bora lá. Jesus morreu por todos, novamente. Leiam o livro do Iago Martins, O Cristão Reformado. Tem um livro do Spurgeon também, Expiação limitada ou é expiação eficaz? Eu prefiro o termo expiação eficaz, mas para fazer a tulip, a gente fala expiação limitada. Jesus morreu suficientemente para todos e eficazmente para os eleitos. Ou seja, o sacrifício de Cristo é para todos de maneira, como que eu posso dizer, não todo mundo, mas para todos, seja preto, pardo, branco, amarelo, azul, indiano, toda a terra, não mais para como que eu posso dizer, um povo escolhido, uma parte da terra escolhida, que nem eram os hebreus, mas para todo tipo de homem, todo tipo de humano, toda a raça humana. Porém, morreu eficazmente para os seus eleitos, para aqueles a qual ele escolheu. Porque ninguém vem a Cristo senão o Pai que o enviou não o mandar. É o Pai que dá as ovelhas a Cristo. Isso é Bíblia pura, só para avisar, tá? E você pode discordar de mim com toda certeza, educadamente. Show?
falar em línguas é a prova de salvação. A gente vai ter um vídeo quarta-feira sobre línguas. E não, o fruto do Espírito não é barulho. Eu fiz um vídeo recentemente sobre isso. Tipo, ficar bêbado no Espírito Santo. Vai estar aí no cardinho também. E o fruto do Espírito não é barulho, mas é domínio próprio. Nem todos vão falar em línguas. Nem todos vão ter esse sinal visível das línguas. Coisa que está sendo muito difundida aí. Nem falar em línguas não é para todo cristão. E eu acredito em falar em línguas. Show? Mas não línguas estranhas. Eu acredito em línguas idiomáticas. Vamos falar mais isso quarta-feira. Ah, línguas estranhas ainda existem hoje? Creio que sim. Ah, eu não sou sensacionalista. Eu sou um dispensacionalista. Não, perdão, dispensacionalista não. Sou um devanecentista concêntrico. Sou o cara do meio além. Eu acredito que os dons, principalmente o dom de línguas, atuam hoje, mas não como antigamente na era apostólica. Não concordo com Santo Agostinho que diz que os dons eram para a era apostólica e foram cessando com o tempo. Santo Agostinho lá atrás já falava isso. Não acredito nisso, creio que os dons servem para hoje também, mas não geral, em cultos, essas coisas. Os dons são mais usados em caráter missionário, porque ali a gente não consegue expor a palavra de Deus, expor o que no livro bíblico normalmente direito, eles precisam de sinais mais visíveis. Então os dons de Deus atuam de forma mais constante em um cenário missionário. Creio bastante nisso. Principalmente o dom de línguas idiomáticas, que você vai evangelizar uma pessoa, você não de outro país, você não conhece aquela língua, o Espírito Santo pode dar a você o dom daquela língua para conversar com aquela pessoa e apontar para Cristo. Não é para você se comunicar com você mesmo, orar para você mesmo, mas tem um, como eu posso dizer, um princípio de edificação. Show? Edificar a pessoa, apresentar Cristo num cenário bem evangelístico e bem missionário. Quem não fala em línguas tem menos espírito? Não. O batismo no Espírito Santo acontece no ato da conversão. O batismo no Espírito Santo te coloca dentro do corpo de Cristo, como está em 1 Coríntios 12, se eu não me engano. Espero que eu esteja falando certo. Mas se não for, eu... dane-se. O batismo no Espírito Santo te coloca no corpo de Cristo, te coloca no corpo de Cristo. Se te batiza no corpo de Cristo, o Espírito Santo habita em você. Não tem isso nenhuma outra experiência. Isso daí é século XX. A 1906, mais ou menos, com o movimento da Rua Azul e tal, aí sim que veio essa ideia. Mas desde o princípio, o Espírito Santo meio que te batizou já no início da sua conversão. Até mesmo o pessoal dos arminianos. Armínio, Jacob Armínio acreditava nisso. Jacob Armínio era todo reformado. Ele só era contra os reformados de uma coisa, na soteriologia. Jacob Arminio queria nisso. A gente pega John Wesley que queria nisso também. É doido, não tem essa segunda experiência. Daí, velho, século XX, agora. Você vai me dizer que a igreja passou 20 séculos, 20 séculos, sem isso, estava errado, estava no erro, estava pecando. E um cara, em 1906, descobriu essa nova experiência que se revelou naquele momento. Ou seja, tantos crentes, tantos cristãos estavam errados por cerca de 20 séculos, bicho. Tem uma frase que é: beba vinhos envelhecidos, leia livros antigos, converse com velhos amigos. Eu não lembro a frase direito. Mas, pô, é o teste do tempo. Se acontece por muito tempo aquela coisa, é mais correto dizer que ela estava certa. Igor, mas esse argumento serve para a Igreja Católica Apostólica Romana, só tinha eles. Negativo. A gente teve a Cisma do Oriente em 1051, que eles tiveram a divisão. Eu sou um dos que defende que a Igreja Católica Apostólica Romana se fundou lá no Concílio de Nicéia, lá no... É século 3 ou século 4? Acho que é século 4, né? Não, é século 3 mesmo. Lá no século 3, eu defendo essa ideia lá com Constantino e tudo mais. E a igreja foi se corrompendo com o passar do tempo. E a gente sempre teve pessoas, subdivisões dentro da igreja católica, que estavam tentando levar ela ao arrependimento. Antes da reforma protestante, a gente teve os pré-reformadores, John Wycliffe, dentre muitos outros, pô. Aqui tentaram traduzir a Bíblia também. Ou seja, não foi um grupo ali que ficou quieto nem nada do tipo. Show? Bora lá. Crente pode perder a salvação? Não, não vou me explicar mais sobre isso. Show? Uma vez salvo, salvo para sempre? Sim, sim.
A gente não consegue perder algo que não foi a gente que conquistou, foi Deus que nos deu. Show? Entendeu? Entendeu? A gente não consegue perder algo que não é nosso. Tentação já é pecado? Não. Até Cristo foi tentado. Porém, teve essa polêmicazinha agora do Iago, Rodrigo Moçaninho, vai lá e tal. A minha opinião, a tentação não é pecado. Você pode sofrer tentações em determinada área que não é considerado pecado, tentações externas. Porém, essa tentação pode virar cobiça, que aí sim já é pecado. Os pais da igreja discordam completamente da ideia que o pecado está no ato. Também está no coração do homem por conta da depravação total, por conta do pecado que já habita em nós. Mas isso é a cobiça interna. Só de olhar para uma mulher de forma diferente, você já pecou. O próprio Cristo fala isso. O ato pecaminoso também é pecado, não tem nem discussão isso, mas a tentação por si só não é pecado. A pessoa, eu detesto esse termo, o crente gay, não existe crente gay. Mas bora lá, você se autodefine, você é um crente que sofre tentações homossexuais. Você está em pecado por sofrer essas tentações? Se você resiste a essas tentações, se você não fica olhando para os homens, secando os homens na rua, se você não fica desejando eles, criando, gerando essa cobiça e vive ou em celibato, ou tenta não se consertar, mas tipo, e tenta se consertar errado isso, mas tipo, vive uma vida de santidade, se santificando, cara, esse crente gay, entre aspas, esse crente que luta com essas tentações homossexuais, é mais crente do que eu e você, que às vezes é heterossexual e fica olhando para as mulheres na rua. Eu falo isso pra mim mesmo direto, tipo, tô na rua no ônibus, troco um olhar com a menina, caraca, que menina linda, a gente fica trocando olhares. Meu irmão, o que eu tô fazendo? Isso daqui é pecado, Igor. E essa pessoa que luta contra essas tentações homossexuais, às vezes é mais crente do que eu e tu juntas, mais crente do que eu e tu junto. É porque a gente acha que só olhar para a mulher ali é socialmente aceitável, é biblicamente aceitável, porque é a relação natural. Mas não é pecado de todo jeito, meu filho. É pecado. Pecado. E sabe o que a gente merecia? A gente merecia o fogo do inferno por causa disso. A gente só não vai pro fogo do inferno por causa da graça de Cristo. É, quando vira pecado a tentação? Quando tu abraça a ideia e gosta dela. Você sabe que tem a tentação. Vamos focar no homossexualismo, que foi o que mais gerou essa treta. Quando você sabe que tem a tentação do homossexualismo e você abraça aquela tentação. Ah, eu sou crente gay, eu sou crente não sei o quê. Ah, Deus me fez assim. Então tá tudo certo. Aí você começa a gerar a cobiça no seu coração e isso vira o pecado. Levando a cobiça, leva ao ato pecaminoso também. Show? Cobiça é pecado mesmo sem agir? Com toda certeza. Já expliquei isso daqui para vocês. Agora. Pensar besteira já te condena? Se essa besteira for alimentada, sim. Pecado não precisa de palco. A tua mente, o teu coração, um coração de ídolos, uma mente que cria ídolos o tempo inteiro e às vezes até a esses desejos. A gente tá falando aqui de desejos mais carnais, mas tem outros desejos, tipo o desejo do dinheiro e tudo mais, que você fica pensando, alimentando aquilo que pode virar uma cobiça pecaminosa, virar um pecado em si. Vamos usar aqui um exemplo. Cara, eu fico às vezes olhando, trocando olhares com as meninas quando eu tô na rua e tudo mais. Cara, se eu fico alimentando aquilo, que muitas vezes é o que acontece por causa de uma desgraça chamada hormônio, isso daí não é tirando a culpa de mim, mas é algo que acontece, é pecado. Eu peco pra cacete nisso, meu irmão. Pra caramba. Na hora, às vezes, eu já noto e falo, não, tá errado isso, perdão, meu Deus, Deus perdoa. Eu começo a orar. Do nada. Eu aqui começo, meu Deus, o que eu tô fazendo, velho? Entendeu? Entendeu? Ai, ai, próxima pergunta. Tá acabando, galera. Hoje foi mais longo. Crente pode viver pecando? O crente pode, mas o cristão não. Crente pode viver pecando, mas vai viver miserável. Como crentes buscamos a santificação. A gente está no bloco 2 estudando Romanos agora, que é sobre a justificação. Amanhã, na terça-feira, a gente vai ter o vídeo final desse bloco de justificação e eu vou fazer a ligação com o terceiro bloco de Romanos, que a gente normalmente estuda, que é a santificação, que é Paulo mostrando o que, tipo, mesmo que a gente já tenha graça, isso daí não é liberdade para pegar, para pecar. A gente, como cristão, se santifica.
todos os dias. Busca a santificação todos os dias. E a outra pergunta aqui, a santificação é opcional? Não. A santificação é a evidência que você é cristão. Não é um upgrade. A santificação é a obra. Porque a fé sem obras é morta. A santificação é essa obra, tá ligado? Eu vejo muito assim. A próxima pergunta. A igreja é necessária ou dá para viver sozinho? Totalmente necessária. Hebreus 10 nos mostra que nós devemos congregar uns aos outros e não nos deixar de congregar. Show? Dá para ser crente sem congregar? Dá. Do mesmo jeito que um peixe consegue viver fora d'água, dá para ser um crente sem congregar. Você pode até sobreviver um pouquinho, mas vai morrer. Sua fé vai morrer. Obras salvam? Não, mas a fé que não produz obras é uma fé morta, é uma fé que não vale. Fé sem mudança é fé? Não, é só um discursinho bonito que eu dou aqui no YouTube. Eu até babei. Eu dou no YouTube ou que eu dou em púlpito na igreja, mas não transforma, não tem mudança. O evangelho é um evangelho que transforma, como diria Paul Washer. Se até um caminhão, quando bate em você, você tem uma mudança de estado físico, quanto mais o Espírito Santo, do Deus grandioso, do Deus que a gente não tem dimensão, que ele se define como o eu sou. O que é o eu sou? Não sei, é o eu sou. O eu sou que é tão grande, quando o Espírito Santo bate, mora dentro de você, não vai ter uma mudança de estado? Não dá. A fé sem mudança não existe. Só um discursinho bonito de palco de Instagram. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo bem grande a todos. Clica no vídeo aí do lado, veja os vídeos que eu recomendei, leia os livros que eu recomendei, que é muito bom. Vamos fazer esse estudo aí, vamos fazer esses debates. Tamo junto, galera. Falou, fui e tchau.